Boa noite, colegas, tudo bem? Falo com vocês aqui nesse dia 31 de maio de 2022. Na verdade, eu já falo com vocês na madrugada, do dia 31 para o dia 1º, uma madrugada fria aqui, 6 graus nesse momento. Mas venho falar com vocês aqui, é importante marcar a data 31 de maio de 2022, porque é o dia em que entrou em vigor a vistoria simplificada. E aí eu venho aqui para trazer alguns aspectos em relação à vistoria simplificada, já que ela gerou tantas dúvidas desde quando se falou nela até hoje mesmo durante a aplicação, né? Bom, então o que eu trago para vocês aqui é algumas informações. Por exemplo, o que é essa vistoria simplificada? É a vistoria desvinculada de um processo, ou seja, eu vou simplesmente ao CRVA, faço uma vistoria e não utilizo ela até que eu resolva utilizar, e aí eu vou explicar mais adiante aqui. Ela não tem uma finalidade definida, eu não chego lá, eu quero fazer uma vistoria para transferência, eu quero fazer uma vistoria para... Não, eu vou fazer uma vistoria do veículo e aí depois eu vinculo a um processo, certo? Uma questão importante dessa vistoria simplificada é que hoje ela só aprova ou reprova, certo? Não há opção mais de suspender a vistoria, ela só aprova ou reprova, certo? Ela aprovada tem 30 dias para ser utilizada, certo? E ela é reprovada, pode ser reavaliada uma vez, perfeito? Lembrando que o historiador, fazendo a vistoria, ela fica em rascunho, né, no sistema. Eu não vou trazer muitos detalhes técnicos aqui, porque eu acho que importa é a questão mais prática. Mas ela fica em rascunho até ser avaliada, quando ela tem um dia para ser avaliada pelo historiador. Se ela não for avaliada, ela cancela automaticamente, certo? Então, ela é feita, avaliada, aprovada ou reprovada. Se ela for aprovada, 30 dias para utilizar; reprovada, ela vai, então, ter um período para reavaliação, certo? Bom, algumas observações aqui. Se ela for utilizada para um processo, ela está finalizada, tá? Ou seja, ela fiz uma vistoria simplificada, utilizei ela para um processo de transferência, certo? Ela está finalizada, ela foi consumida. Eu não vou ter esses 30 dias para usar a vistoria novamente. Ah, eu tenho que fazer 3 transferências dentro desse mês, eu uso a mesma vistoria? Não, uma vistoria para cada processo, normalmente, tá? Ela vale 30 dias para eu consumi-la, para eu utilizá-la, tá? Mas ela vale somente para um processo. No momento que eu utilizei, está finalizada, não pode mais ser utilizada, certo? Uma questão que foi tratada na apresentação foi a questão da vistoria para cancelamento de ATPV e para vistoria lacrada, né? Mesma coisa, ela é consumida no momento em que é feito o cancelamento da TPVE ou que é feita uma vistoria lacrada, certo? Não posso, vou fazer uma vistoria para cancelamento da TPVE e depois vou usar para transferência. Não, ela é consumida, então não poderá ser reutilizada, certo? Outro ponto importante, quando uma nova vistoria for realizada, a anterior passa ao status de finalizada, ou seja, fiz uma vistoria hoje, simplificada. Amanhã eu vou lá, faço uma outra vistoria. A que eu fiz ontem deixa de valer, não vale mais. Ela está como finalizada, não pode mais ser reutilizada, perfeito? Outra questão, quando for feita uma vistoria sem uma vinculação a um processo, deve ser apresentado o requerimento de solicitação, perfeito? Vou lá, faço o requerimento, solicito a vistoria. Essa documentação de solicitação deve acompanhar a vistoria, deve ser feito o upload, né, dos documentos lá na tipificação como outros. Também não vou entrar no detalhe disso aqui, porque é questão de sistema mesmo, nós não vamos operar no sistema, então importa a gente saber só que vai ser arquivado a documentação junto. E aí, em seguida, eu vou falar sobre mais documentos que podem ser arquivados aqui também, tá? No caso de uma vistoria simplificada, não vinculada a um processo, a tarifa deverá ser paga em nome do requerente da vistoria. Olhem só, vou fazer uma vistoria desvinculada do processo. Pago a GAD com o CPF de quem vai requerer e não o CPF do proprietário. Perfeito? Uma questão importante aqui, tá, é que não existe mais a vinculação do proprietário a quem vai fazer a vistoria simplificada, certo? Qualquer pessoa pode fazer a vistoria simplificada, qualquer um. E aqui nós faremos uma manifestação para o Detran, em nome dos despachantes, né, tratando das questões relativas à insegurança trazida ao futuro do processo
em razão dessa não vinculação da pessoa que estava fazendo a vistoria, que pode ser qualquer uma, ao proprietário do veículo, né? Mas isso também não é tema que nós vamos tratar aqui, é só para saber, qualquer um pode fazer a vistoria simplificada, certo? Outra questão, feita a vistoria, pode ser aproveitada dentro de 30 dias, mesmo por outro CPF, mas no mesmo CRVA, ou seja, fui lá no Detran, fiz a vistoria. A vistoria pode ser utilizada por outra pessoa que vai encaminhar o processo, mas a vistoria é daquele CRVA. Feita a vistoria naquela CRVA, o processo deve seguir dentro daquele CRVA, tem 30 dias do dia que foi feita a vistoria, certo? Quando for encaminhado o processo já no momento da solicitação da vistoria, o despachante vai encaminhar com apenas um requerimento, certo? Hoje aconteceu diversos casos aí de colegas que, cheguei lá e me pediram 2 requerimentos, um para vistoria. Não, vai encaminhar com um requerimento só, tá? Inclusive, hoje, durante a tarde de hoje, foi liberado, se tornou possível, né, fazer todos os procedimentos para os processos de transferência pelo DDI, desde a abertura do atendimento, passando pela solicitação da vistoria e o encerramento do processo, tudo dentro do DDI, certo? Para os demais processos, seguiu normal como estava de manhã, certo? Abre a vistoria no VEI, finaliza e vai lá e abre no GID, certo? Em relação ao encaminhamento de um único requerimento, nós temos um detalhe a atentar aqui. O que acontece? Fui lá, fiz um requerimento, caminhando no processo de transferência. O que aconteceu? Reprovou na vistoria. Neste caso, da vistoria reprovada, nós deveremos fazer o requerimento, né, de solicitação de vistoria e retirar o processo de transferência, né? O processo não necessita ficar no CRVA, o CRVA fica com uma cópia dele, né? E faz o upload, lá onde eu falei para vocês na questão de que faz o upload do requerimento, faz o upload desse processo para comprovar que o encaminhante esteve com o processo ali, encaminhou o processo, a vistoria reprovou e ele levou o processo embora dali, né, até que se resolva a questão da vistoria, perfeito? Uma outra coisa, quando os colegas optarem por fazer o processo de vistoria desvinculados de um processo, ou seja, encaminhar apenas o pedido de vistoria e depois separadamente o processo, precisam tomar cuidado com a questão do pagamento da tarifa, certo? Por quê? Para o processo de vistoria, vai se pagar apenas uma taxa de vistoria, se eu for optar por fazer os processos desvinculados. Quando eu for gerar a tarifa do processo, que eu vou gerar, vamos pensar aqui numa transferência, vai estar junto a tarifa de vistoria, perfeito? Aí somente o CRVA consegue manualmente retirar a vistoria e emitir somente a tarifa do processo que vai ser realizado, certo? Cuidado aqui. Vou fazer uma vistoria desvinculada do processo, paguei a vistoria. Quando eu for encaminhar, eu fiz a vistoria. Quando eu for encaminhar o processo, eu vou emitir, vai sair a tarifa de novo. E aí tem que pedir para o CRVA retirar aquela tarifa de vistoria dali, para que eu possa pagar somente a diferença, certo? Eu também posso pagar a tarifa integral, e aí fazer os processos de forma separada, vai consumir a vistoria e depois vai consumir o restante, né? Ou pagar a tarifa integral e encaminhar o processo completo, como sempre foi, perfeito? Então, assim, pessoal, é importante a gente lembrar que estou falando com vocês aqui agora no dia 1º de 6, mas o vídeo foi elaborado no dia 31/5, dia em que entrou em vigor a vistoria simplificada, e que nós vamos ter novas repercussões, aí, inclusive mudanças no manual, novas alterações nesse sistema, né, que vão nos próximos dias aí também ter atualizações, e eu vou atualizando vocês na medida das modificações, certo? Importante dizer para vocês aqui também que a partir do dia 13/6 está prevista, né, a implantação do VIVE, que é o Sistema de Identificação Veicular, perfeito? Que é um outro sistema que vai trabalhar em paralelo com o sistema que já existe hoje, perfeito? Mas isso nós vamos tratar lá na frente dessa informação, vou trazer para vocês. E vou buscar nos próximos dias, desenhar, eu já tenho uma parte desenhada, e vou buscar desenhar o restante do procedimento para que a gente possa ter bem claro um novo formato, perfeito? Fico à disposição de todos aí para quaisquer dúvidas que tenham, vão mandando, eu vou respondendo na medida do possível ali, e como eu disse, vou atualizando nos próximos dias as informações em relação às novidades que estão vindo aí, tá bom? Forte abraço a todos, até mais!